É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 14 de outubro. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Juarez Simão de Farias, presbítero da Igreja do Calvário, ministrando mais uma reflexão da palavra de Deus. Espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber esta palavra que eu creio vai ser bastante edificante para o seu coração. Antes desejamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos pedir mais uma vez por nossa pátria. Estamos na iminência, às vésperas, no próximo mês, quando haverá eleições para as prefeituras de nossa cidade, de nossas capitais, e também os vereadores, que vão estar assessorando o prefeito na administração de cada cidade. Oremos antes, portanto, por essas eleições, para que Deus abençoe o nosso país e tenha misericórdia da nossa nação, bem como também na América do Norte. Lembremos que vai haver eleição também para o presidente, Que Deus derrame luz, que Deus abençoe a cada eleitor quanto à escolha dos seus legítimos representantes. Pai, queremos nesta oportunidade te apresentar toda a nação do Brasil, especialmente este ano, quando haverá eleições nos municípios, nas capitais, tanto nas prefeituras, como também na Câmara de Vereadores, para que esses homens sejam escolhidos segundo a tua vontade. Abençoe também uma outra eleição que ocorrerá na América do Norte, para que, ó Deus, a escolha seja realmente daquele que tu tens já separado, escolhido para dirigir e governar aquela nação. É o que eu te oro mais uma vez e te peço agradecido por tudo isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos com o presbítero Juarez Simão de Farias. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que aqui estão, em nome de Jesus. Queridos, para nós, motivo de alegria podermos mais uma vez poder levar a palavra do Senhor e aqui juntamente com os irmãos adorar o seu santo nome. E nada melhor do que nós começarmos a ler o Salmo 96, Esse Salmo é o Salmo que fala sobre a glória e a majestade do nosso Deus. Salmo 96, mas antes, porém, eu queria fazer uma oração, da forma que estamos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade, a qual tu nos concede de podermos subir à tua casa, e aqui juntos podermos te louvar, bendizer o teu nome. Sabemos, ó Deus, que tudo que nós temos, tudo provém de ti, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, é que nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia que assim nos deste. A cada família aqui representada, que o Senhor continue abençoando, derramando a tua graça, do teu amor, da tua proteção, do teu refrigério sobre os nossos corações. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o pastor desta igreja, o pastor João Bosco de Moraes, o qual, Senhor, já é muito grato por tudo que já fizeste na vida dele, Senhor, pelo sucesso que teve na sua cirurgia, Senhor, no procedimento cirúrgico, que o Senhor continue derramando a tua bênção sobre o teu servo. É muito grato, e a igreja é grato por isso, porque assim, Senhor, tu tem abençoado vários dos teus servos que aqui servem a ti. E assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto ao qual pedimos para a igreja abrir. Então abra aí Salmo 96, que diz o seguinte: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem
ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dê ao Senhor, ó famílias dos povos, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém, queridos? Vamos repetir o versículo 9 desse salmo, que diz o seguinte: adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Amados, quando nós lemos esse texto, o salmo fala justamente da glória, fala da majestade do nosso Deus. Então esse cântico é um cântico que está atrelado à boca de cada um de nós. Nós podemos louvar, nós podemos adorar a Deus pela expressão da sua palavra. E nós falarmos a sua palavra, nós estamos adorando a Deus, estamos glorificando o seu nome. Porque diz que é da garganta, é da boca dos santos que o Senhor recebe o verdadeiro louvor. Então nós temos que louvar ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui, quando nós estamos num ajuntamento solene como esse, que nós nos encontramos, temos esse privilégio, a liberdade de podermos adorar e bendizer o seu nome. Nós podemos dizer que Cristo é o tema, Cristo é a razão de nós estarmos aqui. É por Ele que nós estamos aqui. Então, quando fala aqui que cantem, adore ao Senhor na beleza da sua santidade, é para nós proclamarmos de alto e bom tom que Deus, Ele é o mesmo, sempre. E quando nós falamos, entoamos ou adoramos com a sua palavra, é a mesma coisa que nós pegarmos uma espada e dizer, nós temos a espada na mão, poder na mão, para declarar a vitória. E a vitória é declarada com a sua palavra. É essa palavra que nós declaramos vitória sobre tudo aquilo que é colocado em desafio para nossas vidas. E aqui o salmista, quando ele trouxe esses salmos, ele registrou lá no livro de Crônicas, Davi, ele resgatou a arca que estava de posse dos filisteus. E quando ele resgata essa arca, ele coloca justamente no lugar que ele tinha construído para ser o santuário. E ali todos adoraram e louvaram ao Senhor pela vitória que o Senhor deu. A arca, ela volta para aonde ela deveria estar. E aí ele manda os levitas exaltar, manda os levitas adorar. E ali se juntam todos aqueles, Asaf e outros, para adorar ao Senhor. E sobre o poder do grande nosso Deus, eles colocam essa arca no lugar que Davi havia erguido. E em seguida oferece ao Senhor sacrifícios pacíficos. Nós adoramos ao Senhor, nós exaltamos o Senhor pela vitória que Ele nos dá, pelo livramento que Ele nos concede todos os dias. Se nós formos contar as bênçãos que já o Senhor nos deu neste dia, são incontáveis. E o motivo de gratidão é nós podermos saber a que Deus nós servimos. Então Davi, ele tinha esse propósito. Ele entrega aos profetas justamente esse salmo, lá em Crônicas, no capítulo 16, versículo 1 e 2. Os irmãos podem depois conferir. Ele entrega justamente esse salmo 96
para que ele seja louvado por esses levitas. E, em primeiro lugar, ele louva a Deus, coloca aqueles que estão à frente do ministério para adorar o Senhor, aqueles que têm um propósito, né, diante do Senhor. E esse salmo é um salmo de profecia, de transformação na vida de cada um de nós. Então o salmista ele traz essa certeza de que nós adoramos, nós bendizemos a um Deus majestoso e maravilhoso. Amém, queridos? Então, amados, nós vamos pedir para a igreja ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor, vamos bendizer o seu nome pelas maravilhas que Ele faz em nossa vida, que Ele já fez. Agradecer pela igreja que está com as suas portas abertas para poder receber a todos que aqui estão. Orar pelas nossas congregações, orar pelos dirigentes das nossas congregações, os departamentos da nossa igreja que está voltando aos poucos, né, com a nossa escola dominical. Alguns irmãos, né, já tiveram esse privilégio de poder estar aqui domingo e ver, né, a classe já se dividindo para o estudo. Então vamos orar. Senhor, mais uma vez, levamos, ó Pai, as nossas vozes a Ti, para dizer, ó Deus, que nós somos gratos. Somos gratos pela Tua majestade, Senhor. Somos gratos pela forma que Tu tratas, Senhor, a cada um de nós. Somos gratos, ó Deus, pela segurança, pelo conforto que coloca em nossos corações. Porque o Espírito Santo, Senhor, tem nos tranquilizado. O Espírito Santo tem, Senhor, nos mostrado que nós servimos a um Deus justo e poderoso. Ao Deus que sabe todas as coisas, ao Deus que conhece a minha dor, conhece a sua dor, sabe quais são as suas necessidades, quais são as nossas necessidades, e a tua igreja, ó Pai, está aqui, de pé, para dizer que o Senhor é bom todo o tempo. Todo o tempo nós temos te adorado. A tua igreja, ó Deus, tem subido para isso. E aqui, Senhor, todos estão pedindo, mais uma vez, que Tu abençoe ao pastor dessa igreja, aos pastores, os dirigentes, ó Pai, das nossas congregações, que Tu continue, Senhor, derramando a Tua graça, dando perseverança, dando sabedoria, para que possa conduzir o Teu povo, ó Pai, com um alimento sadio, um alimento que possa nutrir e trazer, Senhor, esperança de uma vida eterna. Que nós possamos continuar firmes e fortes, crendo na Tua palavra, seguindo o Teu caminho, sabendo, ó Deus, que este é o caminho que cada um deve buscar. Porque o Senhor, como fala, é o nosso caminho, é a nossa verdade e é a vida, a nossa vida eterna. E assim nos prepara agora para a Tua palavra, Senhor, que nós vamos estar ministrando sobre a santificação, sobre santidade. E essa santidade, ó Pai, que nós possamos buscar diariamente, todos os dias, e assim podermos, ó Pai, estar na Tua presença e dizer, Senhor, eis-me aqui. Trata, Senhor, as feridas, trata, Senhor, as mágoas, trata, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Tira, Senhor, do meio de nós, tira dos nossos corações, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, sabendo que o Senhor está conosco. Pois nós Te oramos e agradecemos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, pode sentar, a igreja, né? Nós estamos numa quinta-feira, um dia que nós dedicamos ao culto e doutrina para o estudo da palavra do Senhor. E nessa noite nós estamos continuando a pregar sobre os estudos que nós trazemos sobre a santidade, que é justamente o tema que nós colocamos como uma série de estudos para todas as quinta-feiras trazer para a igreja. E nós vamos estar baseando o nosso estudo dessa noite lá na carta aos Hebreus. Então os irmãos podem abrir a carta aos Hebreus, capítulo 12. Do capítulo 12, vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 14 e o versículo 15. Então vamos ler esses 2 versículos para nós darmos continuidade ao estudo sobre santidade, procurando o bem da nossa alma. Hebreus 12, 14
e 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém, queridos? Na quinta-feira nós trazemos o estudo para a igreja sobre santificação e aí nós podemos, muitas vezes questionar por que falar sobre santidade e santificação. Justamente o que nós estamos aprendendo toda quinta-feira, é que nós devemos estar em processo de santificação todos os dias. A santificação é um processo nas nossas vidas. A santificação não é um ato que eu tenho que praticar, não é algo que eu tenho que buscar e aí adquirir aquela santificação, ou a forma que eu tenho que andar, ou a forma que eu tenho que vestir. Mas nós, dando continuidade nessa série de estudos, nós vamos trazer para a nossa reflexão hoje o tema. Sempre colocamos um tema para o nosso estudo e não é diferente como hoje. O tema vai ser a verdadeira natureza e importância da santidade prática. Qual é a verdadeira natureza e a importância da santidade prática? Então, queridos, peço aos amados irmãos e amigos que possam, através da leitura que nós fizemos, acompanhar como está aí escrito o versículo 14, onde ele diz: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor. Então, isso o Senhor está alertando para nós. Então, alerta para que nós devamos viver em paz uns com os outros. Muitas vezes algo vai tirar essa paz do nosso coração, muitas coisas acontecem para nos tirar da linha, para nos tirar do caminhar ou do agir correto, e isso nos leva a caminhos que não é adequado, nos leva a caminho que não é o correto, e isso vai tirando justamente esse propósito. Qual é a verdadeira natureza da santidade prática e qual é a importância da santidade prática na nossa vida? Então, primeiro, eu quero trazer para os irmãos qual é a definição de santidade. Que muitas vezes as pessoas dizem o que é santidade. E santidade, no Aurélio, quer dizer tornar santo. Ou seja, uma pessoa que é separada, uma pessoa que é consagrada. Quando nós dizemos que uma pessoa é santa porque ela é separada, ela se tornou uma pessoa santa e ela é uma pessoa consagrada. E quando consagramos, é a pessoa santa. E como nós vamos entender isso? Se essa pessoa é consagrada a Deus, é uma pessoa que tornou santo e é uma pessoa separada, como nós entender isso dentro da santificação? E aí, nós podemos ver que no conflito com o mundo, o cristão ele deve procurar, nesse conflito que nós muitas vezes andamos, como falamos no início, muitas coisas querem tirar a nossa paz, muitas coisas querem tirar a nossa tranquilidade. Muitas vezes as coisas que acontecem no mundo querem nos levar para caminhos que não é o correto. E aí, como procurar essa paz em meio a todo esse conflito que acontece no mundo? Não às custas da santificação sacrificadora. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu posso ser santo ou ter a santificação fazendo as coisas ou práticas das coisas da forma que eu quero. E aí você pode criar um conceito ou criar um valor para que você coloque isso sobre a sua vida e diga, para eu ser santo eu tenho que agir dessa forma, para eu ser santo eu tenho que agir daquela forma. E aí você buscou um valor para você. Mas qual é o verdadeiro sentido? O que é se tornar santo? E aqui eu trago para o nosso conhecimento. Ser santo é ser perfeito, sem defeito algum, ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado. Aí eu lhe pergunto, quem é que está nessa condição? Quem de nós estamos nessa condição? Ou seja, tudo isso aqui é um atributo pertencente a Deus. Só Ele
é completamente justo, só Ele é completamente puro, só Ele é totalmente separado do pecado. Ele sim, exclusivamente é um atributo do Senhor. O salmista, lá no Salmo 99, o versículo 9, ele diz: exultai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. O Senhor nosso Deus é santo. Quando nós buscamos a sua presença, quando nós elevamos as nossas vozes a Ele, é porque nós sabemos que estamos elevando a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus verdadeiro, a um Deus justo e a um Deus sem pecado. Ele sim, esse é um atributo do nosso Deus. E Ele, somente Deus, é moralmente puro e perfeito. Até mesmo os anjos, nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Até os anjos o adoraram, chamando de Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Ele é santo, Ele é puro, Ele realmente é moralmente perfeito. E toda a terra está cheia da sua glória. É a glória de Deus que nos preenche, é a glória de Deus que nos ilumina, é a glória de Deus que nos alcança. Mas aí você pode perguntar, mas por que a Bíblia diz, ou considera alguns homens e mulheres como pessoas santas? E nós podemos ver isso lá nos evangelhos, lá nas cartas paulinas. Pessoas comuns como eu e você, sendo chamados de santos. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 2 diz: aos santos fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. O próprio Paulo, ele está tratando o outro irmão como santo. Aos santos fiéis que estão em Colossos. Paulo trata o outro como santo. Nós também muitas vezes tratamos. Homem santo de Deus. Diga santo. A paz santo. Por que nós chamamos assim? Porque essas pessoas, ela tem um porquê. Ela tem o porém de nós chamarmos santos. E nós vamos entender no desenrolar desta palavra. Veja também que lá em Efésios, né? Paulo diz, aos santos que vivem em Éfeso. Paulo está aqui reforçando novamente. Ele está chamando aos santos, os irmãos. Se Paulo está dizendo aos santos de Colossos, aos santos de Éfeso, nós também vamos ver lá em Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Nós temos que entender essa santidade, e aqui fazer um grande questionamento. E agora, se só Deus é santo, se só Deus é puro, se só Deus, Ele é moralmente perfeito, e por que a Bíblia diz que nós também somos chamados de santos? Porque nós temos que nos santificar. Queridos, o grande questionamento que eu e você podemos fazer diante de uma palavra dessa, ou diante de um contexto desse, é como um ser humano pode ser santo. Eu acho que você aí já perguntou a você mesmo, ou está se perguntando, assim como eu estou me questionando, como é que um ser humano pode ser santo? Por mais piedoso que nós sejamos, por mais obras de caridades que nós façamos, você pode fazer obra de caridade, você pode achar que é perfeito, você pode achar que é piedoso demais, que tem um coração bom, que dá esmolas, que dá gorjetas, que dá cestas básicas. Você pode dizer que faz tudo isso. Mas tudo isso que nós fazemos, jamais nós vamos alcançar a santidade, ou o padrão de ser uma pessoa santa. E agora você pode ficar questionando, aonde quer chegar? Aonde nós vamos chegar com essa palavra? Queridos, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 12, ele diz que todos nós
nos desviamos e juntamente nos tornamos inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O próprio Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícias. E todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Então, como o próprio Deus pode chamar alguém de santo? Como Deus pode chamar? Se nós vemos uma situação dessa. Se somos como um imundo, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícias. E aí você pode perguntar, o que é trapo de imundícias? Imagina aquele pano, aquele tecido que era enrolado no leproso. A pessoa com a doença, um leproso, aquela carne fedida, caindo aos pedaços, e aquele pano em volta àquela enfermidade, aquela imundícia. Então aquele tecido, quando saía, se chamava aquele tecido de trapos de imundícias. Os trapos de imundícia serviam para isso, para cobrir as feridas putrificadas. Também as mulheres usavam isso na época também para o seu período de imundícia. Usar trapos de panos, trapos de imundícia. Quando estava no período justamente de imundícia, que era considerada como imunda naquele período, que as mulheres sabem. Então os nossos pecados, ele como uma ventania, como diz aqui o Isaías, o profeta Isaías, nos carregam para longe. É como aquele hino que diz, né, que os nossos pecados é como uma folha seca. O homem, ele é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Eu não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração e espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Mas amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a conclusão desta mensagem. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Antes eu falar, tu cantava sobre. Se você sabe